Amado Senhor Jesus Cristo, te pedimos aqui, Senhor, que Tu possas estar ministrando, falando a cada coração, a cada entendimento. Pedimos que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12. Nós leremos o versículo de número 20. Uma rápida meditação na palavra do Senhor. Não esmagará a cana quebrada. Em algumas versões, o caniço quebrado. Nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Não esmagará a cana quebrada. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Essa é uma palavra que tem mexido comigo, que tem trabalhado em minha vida, o fato de não esmagar a cana quebrada. Isso se refere a Jesus, a maneira de Jesus agir. Talvez esse seja um dos versículos pouco pregados na igreja, pouco falados dos púlpitos. Porque, no mínimo, esse versículo está um pouco distante para nós, um pouco estranho para nós. O que será que significa dizer não esmagará a cana quebrada? Aquilo que já foi quebrado não necessita ser esmagado. Isso tem a ver com toda a atitude humilde de Jesus ao se relacionar conosco. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus disse que fossem a Ele todos os que estavam cansados e sobrecarregados, e Ele os aliviaria, que aprendessem dele, que era manso e humilde de coração, e assim achariam descanso para as suas almas. O próprio apóstolo Paulo fala na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele diz: sejam meus imitadores naquilo que eu sou imitador de Cristo. E neste excelente exemplo de Paulo, devemos nós, creio que, acima de tudo, imitar Paulo no que Paulo imitava, ou seja, também sermos imitadores de Cristo. Sermos imitadores de Paulo, mas acima de tudo, imitando a Paulo, sermos imitadores de Cristo. E sermos imitadores de Cristo no comportamento de Jesus, que não esmagava a cana que já havia sido quebrada. Aquele que já foi abatido não necessita ser ainda mais humilhado.
Cristo sempre teve esta forma de agir e que nós precisamos aprender a agir segundo o modelo de Jesus, um modelo de compaixão. Às vezes nós dizemos: Senhor, por que não há tantos milagres como gostaríamos que houvesse? Porque as pessoas entram enfermas e saem enfermas. E ouvimos que uma pessoa ou outra foi agraciada com a cura divina, quando imaginamos e temos convicção de que a vontade de Deus é curar a todos. O que falta? A palavra do Senhor nos diz que Jesus, tendo desembarcado, olhou as multidões e as olhava e via como ovelhas sem pastor. Então a palavra diz que Jesus se compadecia destas multidões e curava a todos. Talvez o que mais nos falte-nos mais do que fé, seja compaixão. E essa compaixão nos levará a orarmos de uma maneira diferente, a tratarmos as pessoas de uma maneira diferente. Deixe-me exemplificar um pouco, biblicamente, este comportamento de Jesus de não esmagar a cana já quebrada. Nós sabemos, e sabemos acima de tudo pelo sermão da montanha, que Jesus condenou veementemente o adultério. Jesus condenou o adultério, não somente o ato de infidelidade, mas o desejo de infidelidade. Onde o Senhor Jesus disse: se alguém olhasse para uma mulher já com intenção impura no seu coração, já teria adulterado. Então Jesus condenou veementemente o adultério. Esse era um pecado condenado por Jesus Cristo em sua própria ministração no Sermão do Monte. Mas como Jesus agiu com a mulher adúltera? Como Jesus agiu com a mulher que praticara em flagrante adultério o pecado que ele condenara? Ele poderia ter condenado aquela mulher, ele poderia ter esmagado aquela mulher debaixo da condenação da lei, mas ele não fez isso. Talvez os adversários de Jesus tenham escolhido de propósito essa situação, este pecado, para poder acusar a Jesus. Levaram aquela pecadora ao Senhor. Como eu costumo dizer, se até os inimigos de Jesus conseguem levar pecadores para Jesus e Jesus os salvar, muito mais nós deveríamos levar pecadores para Jesus salvar. A verdade é que eles levaram não com a intenção de que aquela pecadora fosse salva, mas que ela fosse condenada e eles tivessem pretexto de acusar algo a Jesus Cristo. Jesus trata aquela mulher com extrema dignidade. Aquela mulher que não era digna, aquela mulher que cometera um ato indigno, vil, que traíra, que era uma adúltera, Jesus a trata com dignidade. A esta mulher, bem como aquela outra mulher, aquela samaritana junto ao poço de Jacó, Jesus chama ambas de
mulher. Lembre-se que é a mesma palavra que Jesus utilizou para se dirigir à sua mãe, Maria, nas bodas de Caná da Galileia. Mulher. Uma palavra que no idioma, na língua bíblica, tem um conceito muito respeitoso. Então, para pessoas que não merecessem respeito, ou mesmo que não o respeitassem, pois a samaritana tratou Jesus, pelo menos aos meus olhos, de uma forma não respeitosa, falou com o Senhor de uma forma até grosseira, se não agressiva. E Jesus a trata, Jesus se dirige a ela com uma expressão respeitosa, fala com esta mulher com todo o respeito, bem como a adúltera. Jesus fala com respeito. Meus irmãos, às vezes nós estamos tão cobertos de nossos conceitos, nossas justiças, que nós não somos misericordiosos. É por isso que tantas vezes a cura, o milagre não acontece no nosso meio. Porque nós não estamos sabendo agir com a mesma atitude de misericórdia e de compaixão que Jesus tinha e tem para conosco e teve para com outros. Nós precisamos compreender o princípio de não esmagar a cana quebrada, de não maltratar quem já está caído, de não humilhar quem já está abatido. Ao contrário, nós devemos tratar como o pastor ao encontrar aquela ovelha sem pastor. Possivelmente uma ovelha ferida, uma ovelha machucada, e o pastor a tratará de suas feridas, tratará de todas as suas necessidades. Por isto, Jesus, que é o bom pastor, curava a todos. Nós temos clamado muito por fé. Nós temos que clamar ainda mais por compaixão. Pois será a compaixão que nos levará a enxergando a necessidade e entrando em sintonia, sentindo o sofrimento alheio, que nós iremos fazer maravilhas. Não esmagará a cana quebrada, não humilhará o abatido, não pisará sobre o caído. Antes, temos que nos compadecer e, inspirados pelo exemplo de Jesus, fazermos o mesmo. Amém? Senhor nosso Deus, dá-nos, Senhor, que nós tenhamos esse coração pronto a perdoar, esse espírito, como teu espírito de misericórdia e de compaixão. Nós queremos te pedir que o Senhor opere nas vidas aqui, que o Senhor realize a tua obra aqui, entre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.